Olá, pessoal. Então, a aula de hoje vai no sentido de passar algumas orientações para vocês em relação à apresentação de seminários do plano de negócio. Então, o plano de negócio ele foi dividido em etapas, né, em áreas específicas para vocês estarem construindo, e é importante que vocês sigam essa lógica de etapas para a apresentação dos seminários. Então, a primeira etapa aí é o sumário executivo, então é importante que vocês insiram no trabalho de vocês os dados do empreendimento, então qual que é o nome da empresa, qual que é a missão dessa empresa, o capital social que foi destinado para esse projeto empresarial, quem são os sócios, vai ter sócio, se não vai ser um único empresário, então é importante que vocês insiram essa informação do sumário executivo. É óbvio que essas informações são bastante básicas e preliminares, então, com um slide, por exemplo, vocês conseguem passar o nome da empresa, missão, capital social. Óbvio que se a missão for uma missão bastante extensa, às vezes você faz um segundo slide somente para essa finalidade, mas normalmente em um slide é o suficiente para vocês apresentarem aí o sumário executivo. Na sequência, nós temos a etapa do plano de marketing. Então, o plano de marketing, é importante que vocês abordem os principais produtos que a empresa vai comercializar ou serviços. Então, dentro desses produtos, se tem algum carro-chefe, tem algum produto que, de certa forma, vai ser mais relevante para as vendas da empresa, então, utilize mais da oratória para destacar essas questões, não escreva muitos textos no slide, não. Deixe o slide mais limpo, mais clean, então explore mais a apresentação oral. Quais são as estratégias promocionais que vocês vão estar utilizando para divulgar e disseminar a empresa e os produtos ou serviços que essa empresa oferece no mercado, e a estrutura de comercialização e localização. Então, são algumas informações aí importantes que vocês podem inserir nos slides da apresentação do plano de negócio. Lembre-se, pessoal, os detalhes do plano de negócio, ou seja, aquelas informações mais discriminadas sobre cada um dos itens, vai estar presente no trabalho escrito de vocês. Então, o trabalho de escrito de vocês, eu vou ter acesso, eu vou fazer a leitura, então, nos slides, vocês façam apenas a apresentação daqueles elementos mais essenciais relacionados ao plano de negócio. Bom, análise de mercado. Uma outra etapa que vocês devem abordar também aí na apresentação dos seminários. Então, quais são as características dos seus clientes, o tamanho do mercado? Então, eu vou atuar o quê? Numa área geográfica de uma região específica da cidade, ou toda a cidade, todo o estado, no país. Então, qual que é a amplitude de atuação no mercado da sua empresa? E qual é o perfil desse cliente? O que esse cliente tem enquanto característica? É um cliente jovem, é um cliente idoso, é de sexo feminino, masculino, é um cliente de alta renda, é um cliente de baixa renda? Então, quais são essas características? São informações importantes para a gente entender o perfil da empresa também. Quais são os concorrentes e suas características? Vocês vão ter concorrentes locais, esses concorrentes, eles têm bom atendimento, eles têm bom prazo de entrega, eles têm algum diferencial, eles agregam algum tipo de valor ao seu serviço ou produto. Então, levantar essa informação é fundamental para avaliar se a sua empresa vai ser competitiva perante tais concorrentes. Então, levante essas informações, pontue isso na apresentação de vocês. Volto a dizer, explorem bastante a apresentação oral para que vocês destaquem, tirem essas dúvidas e passem essas informações iniciais. Apontar vantagens e desvantagens de fornecedores. Então, quem são seus fornecedores? Possuem alguma vantagem, alguma desvantagem? Então, são algumas informações também que devem incluir aí nestes slides. Bom, passando agora para a etapa do plano operacional. Vocês vão apresentar o layout, então é importante ter esse layout aí, uma figura de como vai ser essa disponibilidade em termos de estrutura da empresa. Então, apresente esse layout da empresa, explique esse layout. Então, um slide só para ter o layout para demonstrar para todos
espectadores da apresentação, e depois vocês explicam aí sobre os processos operacionais que a empresa vai adotar e a necessidade pessoal. Ou seja, você vai ter lá um restaurante, olha, eu tenho nesse layout aqui o caixa, eu vou ter uma pessoa específica para o caixa, eu tenho no salão, eu vou ter 3 garçons para estar atendendo aí as mesas que foram disponibilizadas no espaço de 300 metros quadrados, tem a cozinha com 2 cozinheiros e assim por diante. Vocês vão explicando. Então, utilize essa imagem, essa figura do layout, mas use da oratória para explicar como vai ser esses processos operacionais e também a necessidade de profissionais atuando na empresa. Para o plano financeiro, então, eu acho que o plano financeiro é o ponto onde vocês vão ter mais slides para desenvolver, né? Porque o plano financeiro ele é fundamental para a gente compreender aquela ideia de negócio. Então, quais foram os investimentos totais da empresa, o que a empresa tem em termos de investimento fixo, capital de giro e pré-operacional. Então, essas informações são importantes para a gente entender o que necessita de capital para essa modalidade de negócio. O faturamento mensal, então, o que a empresa estima faturar mensalmente e anualmente. O custo unitário, então, qual vai ser o custo dos produtos. Então, vocês têm vários produtos, é importante ter uma tabelinha e mostrar, olha, nós temos aqui um custo unitário, uma média de margem de lucro nesses produtos. Então, explique isso, utilize da oratória para explicar esses dados, esses números. Os custos fixos, então, tem lá aluguel, energia, folha de pagamento, tudo isso vocês devem apresentar no custo fixo. Então, tem também até uma tabela já prontinha, tanto no manual como no software. Vocês podem utilizar ele, dar um print na tabela, coloque lá e explique estes custos fixos. E ainda os demonstrativos de resultados e indicadores de viabilidade. Então, você tem lá demonstrativo de resultado mostrando receita, menos custo de mercadoria vendida, margem de contribuição, custo fixo e o resultado, se é lucro ou prejuízo. Então, é importante que vocês apresentem esse demonstrativo de resultado e também os indicadores. Índice de lucratividade, índice de rentabilidade, payback, prazo de retorno. Então, são alguns dos indicadores importantes para vocês apresentarem, para que fique claro o resultado dessa proposta de empresa, dessa proposta de negócio. E nós temos a chamada construção do cenário. Então, se vocês não faturarem aquilo que foi projetado, ou seja, se faturar menos 10%, menos 20%, a empresa ainda vai ser lucrativa, continua sendo lucrativa. Então, para um cenário muito negativo, como que a empresa vai apresentar os seus resultados? Ainda assim, um cenário negativo, ela vai ter lucro ou a empresa ela vai ter que ter o seu ponto de equilíbrio bastante elevado, muito próximo à prospecção que vocês fizeram na construção do plano de negócio. E também o cenário otimista, vocês podem destacar, se a empresa faturar, por exemplo, 20% a mais do que foi planejado, ela não vai precisar dobrar de estrutura, ela consegue aproveitar a própria estrutura, fazendo algumas mudanças em virtude da flexibilização do plano operacional, por exemplo, e isso não vai impactar diretamente nos seus custos fixos. Então, vocês apresentam, um slide é o suficiente, utilize mais da oratória para explicar, e tem a análise SWOT. Então, a análise SWOT, quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças daquele tipo de negócio. Bem simples também, um slide vocês conseguem já passar essas informações e mostrar e apresentar de uma forma geral o plano de negócio de vocês. Lembrando que vocês têm aí essa limitação de tempo da apresentação. Então, respeite o tempo, tente ficar dentro aí do prazo que foi definido para a apresentação. Obviamente, vão ter perguntas, vão ter dúvidas, e depois a gente pode explorar alguns pontos que, porventura, tenha ficado um pouco duvidoso na apresentação de vocês. Então, é uma apresentação simples, vocês podem ficar tranquilos, utilizem aí mais tópicos, menos textos, né? Mais a oratória para definir aí e explicar e explicitar o negócio de vocês, a empresa que vocês criaram, e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, pessoal.